partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Mais um programa Caminhando com Jesus. Para você que está em casa, vem acompanhando a gente. Esse estudo tão lindo, a verdadeira e a falsa adoração. Você pode abrir em Marcos 7, versículo 7. A pergunta de hoje é: qual o ato mais legítimo da adoração? Ou seja, quando você está mais conectado com a oração. No Livro dos Espíritos, você pode olhar a pergunta 649. Nela, a definição de o que é adoração está super clara também, é linda. E a resposta é: a ideia de Deus é inata no homem. Então, o que é essa adoração? É a ideia de Deus que é inata no homem. Vai chegando devagarinho, entrando no 0 operadora 11 2457 7000. Você pode ir por lá e deixar seus comentários. Você pode clicar www.tv Mundo Maior e ali você vai ter aquele simbolinho tanto do Instagram quanto do Facebook, quanto aquele de WhatsApp para você escrever para a gente. Deixa suas perguntas. Quero perguntar para a irmã Eliana do Caminhando com Jesus. Isso. Quero perguntar para a irmã Eliana ou estudar com a irmã Eliana essa minha dúvida, assim. Aí devagarinho a gente vai aprofundando esse tema tão lindo da doutrina espírita, que é como caminhar com Jesus. Como é que a gente caminha dentro dessa codificação kardeciana, que tem como base o Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente estuda Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, Kardec entendia a importância de estudar a palavra de Deus. Ele entendia o alimento espiritual que é estar em contato com a palavra de Deus. Então, vamos deixar de fora os ruídos, os problemas, eles sempre vão estar aí. Seja um dia bom, um dia ruim, um dia ensolarado, um dia cinza. Dá um tempinho para você, dá um tempinho para nós, para a gente se conectar com você que está em casa, através desse programa tão lindo, onde a irmã Eliana explana para todos nós ensinamentos que, olha, para vocês terem uma ideia, eu fico aqui com canetinha na mão e caderno, anotando ao vivo enquanto ela fala. Faça o mesmo. Monta aí o seu caderninho do estudo de Caminhando com Jesus. Traz devagarinho as suas perguntas, as suas teorias sobre a vida, como é que você questiona. É isso. Bem-vinda, irmã Eliana. Uma linda tarde para quem assiste a gente toda quinta-feira às 16 horas. Uma linda madrugada para quem na insônia buscou a palavra de Deus. Uma linda manhã para quem rotineiramente começa o dia estudando a palavra de Deus sobre o olhar cristão. E é a palavra dos meus, né? Como eu errei aqui na hora da fala, porque se eu me dedico, se eu faço a minha parte, os meus estão protegidos. Fora da caridade não há salvação. Então vem, estuda com a gente. Bem-vinda, irmã. Damos sequência ao nosso estudo. E hoje, ainda dentro do Evangelho de Marcos, como vínhamos falando no encontro passado, o Evangelho de Marcos, por ser é menor de todos, no entanto, estuda-se e se diz, e foi do Evangelho de Marcos que os outros até se apoiaram para escreverem. Porque Marcos não interpreta, Marcos narra. Ele narra fatos, ele vai por ação. Ele se dedica a acionar dentro de nós as passagens de Jesus. No próximo encontro, fique conosco, já estou anunciando, nós vamos ver os 13 milagres descritos por Marcos. Um por um, nós vamos olhar para eles, ver as diferenças e entender qual o mecanismo da cura. Bom, um dos mecanismos da cura está aqui hoje no nosso programa, na lei de adoração. O que é essa lei? Como ela funciona? Ela está nas leis morais, o livro terceiro de O Livro dos Espíritos, ou a terceira parte de O Livro dos Espíritos. Não sei por que, desde que me aproximei do Livro dos Espíritos, eu chamo o livro terceiro, porque é grandioso as leis que ali estão. É um código de ética do futuro. É um código que, se seguido, podemos aplicar às empresas, às educações das famílias, a nós, ao autoconhecimento. Estão ali 10 grandes segredos, como se fosse a Moisés diante da sarça ardente, mas agora a ardência dessa sarça é o Espírito de verdade, trazendo a Kardec os espíritos envolvidos na codificação, trazendo-nos as diretrizes de uma nova ética. Lei de adoração.
Quantos não condenam a adoração e, no entanto, há um capítulo só para a lei de adoração? É incrível. E a gente vê, então, o quanto não estudamos Kardec, o quanto não estamos tendo na nossa frente, o quanto estamos distante dele. No entanto, ele é tão importante. Ele é a essência do cristianismo redivivo. É com ele que o Cristo encontra e fala: eu vou enviar novamente, eu vou dizer tudo o que eu disse. É aqui, no Livro dos Espíritos, onde ele diz tudo o que ele disse, à luz de uma fenomenologia, de uma ciência e de um relato ímpar. Maravilhoso. Boa tarde, FEAL, Fundação Espírita André Luiz, boa tarde, Casas André Luiz, boa tarde, vocês que estão todos aí, estamos aí promovendo, né? Vocês, a nossa TV, nossa Rádio Maior, promovendo o encontro do Boa Nova, né? Vai retornar depois da pandemia, estamos todos muito felizes. Júlio Sena aí, nosso editor, levando avante a proposta e os demais que estão ali organizando. Enfim, a gente vê a beleza da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, como eles vão caminhando e como que a notícia vai se espalhando e que alegria fazer parte disso. Então, nosso beijo, nosso carinho para você, sócio Boa Nova, porque sem você, nós vamos falar para quem? Com quem? Mas então, acreditamos na sua presença, falamos para você, e isso que a Ana acabou de abrir, falar, escreva para nós, deixe o recado, de alguma forma nos ache, caminhe conosco um pouco. Nós amamos isto. E os programas são todos, vêm na base da intuição, a gente vai buscando aí um fio de linha, costurando tudo, e a gente vai caminhando. Falamos dos discípulos, dos apóstolos, as diferenças, falamos aí do quão importante discipular, o que que é tornar-se um discípulo, um aprendiz, qual que é a diferença entre ambos. Falamos sobre a importância do discipulado. Tudo isso vem caminhando e nós chegamos aqui então nas honras vãs. Não pronuncieis o santo nome do Senhor em vão. É um dos primeiros, está lá atrás no Decálogo Divino. E aqui o Cristo repete em Marcos 7,7, chama Marcos 7,7. Depois a Ana vai ler para nós um texto lindo que fala honras vãs. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Aqui temos novamente até já está hábito. Estou falando do movimento espírita, não do espiritismo. Estou falando do movimento cristão, não do cristianismo. Já separamos aquilo que é para ser do que realmente é. E tratamos isso com tanta naturalidade que parece que jamais o movimento das almas, dos homens, dos espíritos, dos corações, não vão se unir à palavra e à sua essência. É grave esta postura. A gente vai no meio do vendaval, arrastados, como estudamos no último encontro, os solos, né? Os 3 tipos de solo, o quarto, que é a terra pronta para a semente, mas por que pronta para a semente? Como nós vimos isso no encontro que tivemos, né? Que vamos ter, inclusive, tivemos na semana passada, perdão. Não é? O que que são as sementes? Até eu falei, são os ouvintes, a forma como ouvimos, não é? Os terrenos arenosos, os terrenos pedregosos, os terrenos com as rochas, e por fim o terreno onde a semente cai e se multiplica. Então a gente às vezes vai no vendaval aceitando as coisas, o movimento faz isso, mas não é do espiritismo isso. E a diferença e a separação, e de repente o movimento é maior do que a doutrina, e abafa, e asfixia, e limita. Então, nós temos por caminho ficarmos aqui, nessa letra, ao pé da letra. Marcos é isto, o Evangelho de Marcos, por pequeno que seja, menor do que os outros, ele se dá a nós como coisa. Ele era jovem, João Marcos, olha que nome lindo, né, para um filho, né, João Marcos. Ele era jovem, então ele assistiu, ele viveu com Pedro, ele acompanhou os discípulos da primeira era. Então ele viu aquilo, ele viu ser contado, então ele foi narrando, ele foi escrevendo, ele foi colocando, sabe? A gente vê nele até uma ansiedade de contar, de falar,
muito bonito de observar. E a nossa questão hoje é isso, a falsa e a verdadeira adoração. Porque adorar, essa lei de adoração que está na a pergunta maravilhosa do Livro dos Espíritos 642, que a gente vai deixar para a Ana ler, comentar, vai ser o momento em que ela vai estar conosco. A nossa fala quer tão apenas trazer para você esse fato da adoração exterior. Toda adoração, ela é exterior, mas há adoração e há adoração exterior. A adoração exterior e a adoração exterior também. É uma confusão? Não, nós precisamos demarcar qual é a minha adoração, como eu tenho adorado. Tem uma questão linda, que é a 673. Por que que é importante a lei de adoração para a infância? Uma questão importante está lá, pergunta para os livros dos Espíritos, a 673. Está lá respondida. E é o norte de qualquer evangelização. Qual que é a importância dos ídolos, dos ícones que vão norteando a vida dos adolescentes, dos jovens, da infância? Como é que eu lido com isto na minha seara, na minha vida, e não confundindo a cabecinha de nossos queridos filhos? E, além disso, aqueles que vão ao centro, pertencem à comunidade, mas não levam os filhos, e diz que os filhos não querem ir. Ana fala muito bem sobre isso, nós vamos deixar com ela essa questão, né? A pergunta nossa é: qual é o ato mais legítimo de adoração? E aí, o nosso querido Emmanuel aponta a prece, perdão, dentro da lei de adoração mesmo, Livro dos Espíritos, é a prece e a caridade. A prece é o ato, é o ato que eu exteriorizo, é quando eu falo e reconheço Deus. E Deus como um sentimento inato. Vocês não vê a Ana lendo? É um sentimento inato. Os povos todos têm, eles fazem os totens. É uma forma de entender que há algo maior. As religiões primitivas, o homem sempre ligou-se a uma força sobrenatural, porque ele sempre esteve diante do sobrenatural. A chuva em excesso, se mora no exterior, a neve em excesso, ou então no deserto, o sol, contingências da vida que só realmente, somente essa ligação com a força divina pode trazer força interna, resistência, coragem moral, permanência no bem. O que é que nós temos no século XXI? Herdeiro do século XX, uma juventude e uma maturidade de homens, de mulheres de 30, 40, até 50 anos, que já perderam o contato com a lei de adoração, que já não se manifestam mais em adoradores, em amantes da palavra, em sentimentos de ligação, que perguntam às vezes para nós, aqui mesmo conosco, em nossa proximidade, como é que eu vivo Deus? Quer dizer, onde estava essa criança, onde estava esse jovem que nunca ouviu como viver Deus? Dos lábios de seus pais, dos lábios de seus educadores, dos lábios dos seus amigos. Não está mais na mesa dos dias como o pão de cada dia. Mataram Deus. Tem um texto lindo, Nietzsche, grande pensador do século passado, fala disso, a morte de Deus. Não é que ele está privilegiando a morte de Deus, ele está mostrando que a cultura daquele tempo está realmente tornando o homem avassalado a ideologias vigentes, a ideias, e o ídolo toma o lugar de Deus. Podem ver como que toda instrumentação de massa, ele vai lançando ídolos, fazendo ídolos, ele vai montando coisas em torno dos ídolos. E Cristo, Jesus, né, que é ídolo também, mas na área da fé, como que tem mexido com os ídolos da fé, como que a própria religiosidade dentro da tradição cristã, no catolicismo, no evangelismo, como que tem alterado, e é isso que o texto de Emmanuel vem revelar, que a Ana vai ler. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens e não revelações. Olha que importante. Em nossa casa de oração, recebemos de Eusébio, de Eurípides Barçanufo. Mas como a gente é pequeno, não tem, como se diz, força para dar passagem a um tutelar como Eurípides, veio o preposto. E Eusébio, o José, irmão José, é que trazia as palavras, as preleções, e transmitia. Foram 1000 durante 20 anos.
toda sexta-feira, ininterrupta, sem falta. E são 20 preleções falando de Jesus. E comentando e trazendo essa nudez novamente para nós, colocando a importância dessa lei de adoração em pauta dos dias. Como pode falar 1000 vezes sobre o mesmo tema da vida de Jesus, de formas diferentes, de temas diferentes, mas trouxeram para nortear nossa vida, para estudarmos, para crescermos, para chegarmos a este lugar maior. Enfim, meus queridos, o ato legítimo de adoração no livro dos Espíritos é a prece e a oferenda. Olha que linda. Nós ficamos presos na oferenda. Então cantamos, dançamos, louvores, mas nosso coração está frio. Nosso coração não está quente, aquecido, amoroso, não está feliz. A lei de adoração há de orar junto com Deus. Não tem como eu adorar, há de orar junto, sem Deus, sem estar com Ele, da boca para fora. Aí pronto, eu já matei a força da prece, eu já matei a força da oração. Em nossa casa nós temos um trabalho também, e já vi em outros centros espíritas de uma forma muito bonita, que a desobsessão, os trabalhos de limpeza psíquica e emocional são acompanhados da ressignificação da prece concreta. Qual é a prece concreta? Orar junto com quem sofre. Visita aos hospitais, visita a lares, atendimentos de tipo Fio da Fé, pronto atendimento na TV Mundo Maior, vários caminhos pelos quais eu oro junto com o outro. É impossível adorar sozinho. Impossível não, até pode. Mas como disse Santa Teresa Menina de Jesus, a minha prece sozinha na minha cela não chegava nem no teto, batia e voltava fria. Mas quando eu estava com as minhas irmãs na horta, nos jardins limpando, na cozinha cozinhando, lavando os pratos, lavando o chão, lavando a roupa, no rio, como era bom nós cantando todas juntas, adorando a Deus. Muita paz, com muito carinho a gente abre o programa e vamos prosseguindo a nossa jornada hoje, de aprendizagem da verdadeira forma de adorar, separando-a da falsa forma de adorar. Oi, irmã querida, que abertura linda. Foram tantas frentes que eu não sabia se eu anotava, se eu me conectava. Vou começar com as leituras, tá bom? Resposta do conteúdo teórico do que é adoração. Pergunta do Livro dos Espíritos 649. O que é adoração? Kardec inicia esse capítulo perguntando aos espíritos em que consiste a adoração a Deus. E os espíritos respondem que é simplesmente a elevação do pensamento a Deus, buscando aproximar-se dele. Olha que coisa simples, né? Eu me elevo a Deus e com isso eu me conecto, me aproximo do Pai. A gente às vezes fica buscando coisas enormes, ele está ali, no mais suave, no mais simples. A adoração a Deus decorre de um sentimento natural do homem, ou que é adquirido pela cultura, que é a próxima pergunta. Ou seja, eu já vou nascer com essa vontade de adorar a Deus ou vou adquirindo com a cultura? Ensinam os espíritos que a adoração a Deus é um sentimento inato no homem e que jamais houve povos que não tivessem a ideia de que, acima de tudo, há um ente supremo, concluindo que a adoração, conquanto se apresente sob formas diferentes, decorre de uma lei natural e não de um costume adquirido pelo homem através do ensino. A adoração deve ter manifestações exteriores, como cânticos, rituais, oferendas. Ou seja, aqui, o que o Kardec está mostrando é que desde que o mundo é mundo, a humanidade sente essa necessidade de adorar algo desconhecido, algo soberano. A humanidade entende que eles não simplesmente nasceram ali. Alguém construiu o planeta escola, as árvores, os rios, as nascentes, o sol, as noites, as chuvas, o céu coalhado de estrelas. Tudo isso é resultado de algo indizível, ou seja, que eu não estou vendo, mas que converge, ou seja, caminha junto, coincide com esse meu sentimento de quem quer que seja você aí do outro lado, no desconhecido, você deve ser alguém muito grande. E quando a gente pensa como espíritas, e seguindo o caminho do cristianismo, fundado pelo catolicismo, reformado pela igreja protestante, e nós como terceiro paráclito, terceira revelação, que é o espiritismo, a gente vem revelar uma terceira vez
que sim, existe um Cristo, Meigo Rabboni, com muitos nomes, que é Jesus. E aí, nesse instante, o texto segue: a adoração deve ter manifestações exteriores, como cânticos, rituais e oferendas. Bem, cânticos não tem nem o que dizer, né? Ana Ariel fala, se você clicar Ana Ariel no Spotify, tem eu lá cantando, bem feliz para Deus. Então eu super acredito, né, nesse caminho. Aquilo que chamamos de adoração exterior ou manifestações exteriores são formas que o homem criou para se relacionar com Deus. Os espíritos ensinam que a adoração verdadeira é aquela do coração, ou seja, eu e o Pai somos um no meu coração. E que se faz também através de boa maneira proceder em relação aos seus semelhantes, ou seja, servindo a Deus através dos seus filhos, que é o próximo. A gente começou o programa falando da importância de fazer caridade. Então, eu quero me conectar com Deus. Como eu faço isso? Servindo aos meus irmãos, aos filhos desse Pai, meus irmãos em espírito. E um outro texto que a irmã Eliana pede para a gente fazer a leitura, que é Honras Vãs, ele diz assim: a atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. É ou não é verdade? A gente tem um país em maioria cristã, seja católico, espírita, evangélico, a gente precisa adorar esse Deus, a gente tem esse alimento através de Jesus Cristo. Jesus, ele nos conforta, a história de vida dele, os passos, as palavras, os ensinamentos, os discipulados que a gente trabalhou aqui outro dia. Esse estado de se tornar um discipulador, ou seja, aquele que leva a palavra de Deus ao próximo. Então, este lugar onde eu quero criar intimidade com Deus. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus instintos, não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis, de reis, de religiosos e políticos que se afirmam defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Ou seja, tem a religião e tem os religiosos. Tem o espiritismo e tem os espíritas. Então aqui ele está mostrando isso, que muito do que a religião, através dos religiosos, fizeram, nos afastaram do caminho com Deus. E Deus queria uma coisa muito mais simples. Ele não construiu igrejas, ele falou em cima do Monte das Oliveiras, ele foi à cruz por todos nós, ou seja, ele também se deu em sacrifício. O exemplo vivo do cristianismo, como diz o texto aqui, mostra que a religião e os religiosos é a grande diferença. E aí o texto segue. Sigo trazendo, irmã? Mais um pouquinho? Só me faz um joinha assim com a tela, ou se eu passo para a senhora de novo, tá? E aí o texto segue dizendo assim: todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. O que está dizendo aqui? Eu posso estar aqui agora, né? Caminhando com Jesus é o nome do programa. Mas será que eu estou ensinando as palavras de Deus? No caso, será que a irmã Eliana está ensinando? E aí ele diz: os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos. Por enquanto, o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias. Qual, no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós? Apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Ou seja, falando em atualidade, é como tudo que a gente escuta lá atrás, né? César o que é de César. Esse tempo todo, hoje, tem outros nomes. Olha que reflexão importante. Importa reconhecer deste modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar. O Espiritismo é renovação, né? Renovar a compreensão geral e servir ao Senhor
não segundo os homens, ou seja, não segundo os religiosos, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Então, para mim, aquela passagem linda da codificação kardeciana, conhecerás o trabalhador pela sua obra. Como eu vejo que é um bom terapeuta? O resultado nos pacientes. Como eu vejo que é um bom personal trainer, vendo o resultado nos corpos dos clientes. Como eu vejo que é uma boa médium, vendo o resultado na comunicação com os espíritos, na caridade, no tamanho da obra. Então, para fazer um spoiler aqui, acho que a delícia de ouvir a nossa querida irmã Eliana é isso, né? A obra, a MIC, tem mais de 1.500 crianças assistidas diariamente. Toda sexta-feira, para quem quiser ver, é só entrar no canal da irmã Eliana no YouTube e às 20 horas você assiste ao vivo e a cores a psicofonia mediúnica, essa egrégora de Eurípides Barçanufo através de Joseph. Tem que ter um contato com Deus, de religare, né? Que do latim vem de religar-se, de obediere, de audiere, de ouvir. Existem médiuns que ouvem a palavra de Deus, que escutaram os ensinamentos e colocam em prática. Então, irmã, como uma apostolada e uma apostoladora que a senhora é, que tem esse desejo imenso de ensinar a todos nós a palavra do Cristo. A senhora definiu uma vez comigo aqui, no Caminhando com Jesus, dizendo: você quer ser o discipulador? Seja aquele que semeia, que leva a palavra de Deus. Então, eu estou aqui nesse programa tão feliz de poder semear no meu coração e levar a palavra de Deus e repetir os seus ensinamentos. Irmã querida amada, passo a palavra. Essas leituras são muito importantes. Você que está nos acompanhando e que está ouvindo, aperte aí a sua tecla e volta muitas vezes para reler esse texto. Procura na obra de Emmanuel, né, Caminho, Verdade e Vida da Fé Editora, capítulo 37. Porque nós, muitas vezes, precisamos entender que nós somos essas honras vãs. Nós somos, muitas vezes, ou muitas, ou até sem noção, a gente se torna esse religioso que cumpre a rotina, vamos dizer, de horário, de vestes, ficam presos no exterior e perdem a essência. Uma das frases importantes no Livro dos Espíritos, a gente estava separando aqui para ler com vocês, aqui é essa. Eles falam, precisamos ouvir a palavra no coração. Os atos exteriores fazem parte? Sim, são importantes. O cântico, a expressão, a reunião. Mas se eu não tiver um comportamento dentro da ética, e esses livros, o terceiro, são as leis do comportamento, para você compreender que você é um ser de igualdade, que você é um ser de sociedade, que é uma lei do trabalho e você precisa fazer o trabalho, que, sabe, são as leis que vão se organizando para mostrar quem é você. A gente pode, tem um estudo, né, a gente pode até pensar nisto, olhar a lei através do Evangelho com Jesus. Mas quem faz isso quinzenalmente, né, alterando conosco o estudo do Evangelho, é André Luiz, que é aqui de Campinas também e que estuda o Livro dos Espíritos. É importante, estude o livro, essa parte terceira do livro, porque você vai encontrar ali os caminhos para ser um verdadeiro adorador. Qual é o tema de hoje? O verdadeiro e o falso adorador. O verdadeiro adorador, ele adora no coração. É com este sentimento que Jesus muitas vezes refuta, né, expulsa os vendilhões do templo, responde aos fariseus, não é verdade? E vai desafiando os falsos adoradores que ficam presos às roupas, às longas preces, aos comportamentos. Nós nos prendemos ao formato das coisas, como um modismo. Passou a moda, entendeu? Você passa a usar outras roupas, é impressionante. Só que no Cristo não há, só há uma. Só foi uma moda lançada há mais de 2000 anos e ela não se alterou até hoje. Está aí intensamente nos chamando para esse estudo, para essa percepção em nós mesmos. Quer dizer, onde eu estou cometendo as honras vãs? Ao ler esse texto, procure em você, porque o nosso caminho aqui é justamente superar as honras vãs.
é sair do formato, é viver na essência. Esse é o convite de Jesus para nós. Muitas vezes nós não entendemos isso, ficamos presos ao cumprimento, cumpro apenas as coisas. Mas entenda também que isso faz parte, como uma criança que imita e não sabe por que está imitando, nós também é o estágio da nossa aprendizagem. Você acabou de chegar no movimento, claro, você vê todos fazendo, você faz. Depois você vai chegando, encontrando aquela verdade mais intensa no seu coração. Na entrega do alimento, alguém te sorriu, uma criança te procura, a alegria do outro inundando o seu coração. Enfim, exponha-te a aprender. Claro que será mímese, será mímica. Você vai estar mecanicamente repetindo os atos exteriores. Ainda é o homem vão. Você não pode parar aí. Nosso convite, Anariel, nosso convite, ó queridos irmãos dessa casa de oração e todos que puderem nos ouvir, vamos superar a adoração exterior? Porque essa nós sabemos fazer muito bem. Montar a mesa, arrumar a toalha, pôr as cadeiras no lugar, mas se tratar bem aquela pessoa incômoda, que te irrita, que tosse do seu lado quando você quer meditar. Você está lá mergulhado, a pessoa levanta, bate, tira você da meditação. E seu coração já se... O filho, o parente difícil, tudo. A evangelização do Cristo, ele é no cotidiano. Lembra de Marta e Maria? Maria tem a boa parte. Senhor, fala para ela vir me ajudar, eu estou trabalhando sozinha. Né? No tempo, os homens pregavam, estudavam, as mulheres trabalhavam. Jesus estava dentro da... Ele nunca, né, mexeu nos costumes. Aí ele diz, Marta, Marta, cuidado. Maria tem a melhor parte. Ou seja, não fique cuidando do exterior, de tentar honrar-me de forma vã, né, com o formato do encontro comigo. Senta-te à soleira da porta, simples como Maria sentou, e ouve-me. Sente no seu coração o reino de Deus. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. E aí então nós vamos entendendo as muitas mudanças que teve desde o Concílio de Nicéia, pelo idos do século IV, até hoje. Interpenetrações, interpretações. Marcos não, Marcos é ipsis lis, é fato. Então nós vamos pedir para a Ana, fazendo essa pequena contribuição, a leitura mesmo do 7:7, é Marcos 7, item 7, né? É muito bonita, ele está colocando aqui a contaminação, ele chama, não sei que o título tem a tradução bíblica dela, né? Mas aqui, Isaías estava certo a respeito de enganadores como vocês. Ele acertou em cheio. E Jesus, de novo aqui em Marcos, como Marcos remete Jesus a Isaías, poucos os que falam isso, mas todos sabem que a fala de Jesus é o evangelho de Isaías. E foi o evangelho, é o evangelista, o enviado de Deus mais peremptório na relação do amor ao próximo, ou da caridade, a adoração como ato de sentir-se, a empatia, a alteridade, colocar-se no lugar do outro. Você joga comida fora em sua casa? Hoje já não. Os pais já falam, põe o tanto que você vai comer, porque se sobrar, tem gente para ir na rua que a gente pode fazer um pratinho, e sair e andar. Sobrou um pouco, podemos pôr num jornalzinho e andar pela rua e dar aos cães. Chico Xavier, depois que todos comiam, pegava os restos dos pratos, reunia e saía para dar aos cãezinhos que estavam lá, às vezes aquelas cachorras, aquelas cadelas magras e prenhas, e sabe, sem nada para comer. Ele punha os pratinhos, isso foi contado pela grande Efigênia, que é onde a gente dormia. Ana conheceu nossas idas a Uberaba e tudo mais, né? Então, 7:7, você pode ler, Ana, porque aqui ele está separando, ele está mostrando o verdadeiro adorador e o falso adorador em palavras do Evangelho de Marcos. Oi, irmã querida. Estava aqui te ouvindo e pensando na Dona Efigênia, e depois, se a senhora puder contar a história dos pratos, eu acho tão lindo, né? O verdadeiro adorador não solta nem os pratos.
Mas vou deixar essa história para a irmã que ela conta de lugar muito, muito, muito mágico. Vou ler para vocês. Então, para quem quiser acompanhar, a irmã usa uma Bíblia católica que eu gosto muito, eu uso essa evangélica, que é Bíblia de Genebra. Então, o que importa é você achar uma Bíblia de estudo que tenha o seu perfil, para você conseguir estudar. A de Genebra eu gosto do rodapé, a irmã Eliana gosta da tradução da Bíblia que ela usa, então as duas têm algumas diferenças, mas na prática, tudo palavra de Deus, né, gente? Lindo. Então vamos lá, diz assim, Marcos 7:7, ou seja, Marcos, capítulo 7, versículo 7. Fácil de guardar. Marcos 7:7, do que a gente vai estar falando agora? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Ou seja, o que ele está dizendo é: aqui eu mudo a lei para fugir do dever, aqui eu altero a lei para fugir do meu compromisso. E olha aqui o exemplo de compromisso que está sendo dito através de Isaías por Moisés. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldizer ao seu pai e à sua mãe será punido de morte. Eu, como consteladora familiar, sempre digo: se eu não honro meu pai e minha mãe, eu corto a minha abundância. Se eu não incluo meu pai e minha mãe, eu corto a minha abundância. No meu pai e minha mãe, eu tenho a chave da abundância da minha vida. Por isso, desde o Antigo Testamento, Isaías, através de Moisés, já estavam mostrando para a gente: olha qual é o caminho, honra teu pai e a tua mãe. E aí, nessa manipulação das palavras, olha o que o texto diz ainda, em Marcos 7:11. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao teu pai ou à sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbo, ou seja, né, é oferenda, é oferta. Isto é, uma oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. O que ele está dizendo ali? Que tem um lugar que, quando eu mudo a lei para fugir do meu dever, que é a piedade filial, capítulo importantíssimo, item importantíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele altera a lei para transformá-la nas tradições dos homens, ou seja, eu vou querer seguir Jesus desde que não seja no meu dia do meu futebolzinho. Eu vou seguir Jesus desde que não seja no meu almoço de família. Eu vou seguir Jesus desde que não seja... Ou seja, eu começo a adequar as tradições da minha vida cotidiana e adultero a palavra de Deus. E isso, pensando do ponto de vista de constelação familiar, aqui, essa palavra que diz: quem maldizer a seu pai e a sua mãe será punido de morte. E maldizer é maldizer, não importa se seu pai foi um traficante, se a sua mãe foi uma profissional do sexo, de onde você veio, se você foi dado para adoção. Tem um momento em que essas almas disseram sim à vida. Ele deu a semente e ela gestou. E aí está você em casa, nesse momento, escutando a gente. Então, este ato de vida vale a nossa gratidão. É isso que faz com que nós não possamos maldizer os nossos pais. E aí a gente encontra a felicidade eterna. Com esses ensinamentos de Marcos, nós vamos aprendendo a verdadeira adoração. Aquela adoração que sai do nosso coração. Quando eu não mudo o sentido das palavras segundo as minhas tendências ou segundo as minhas percepções. Quão importante a fidelidade à palavra. Jesus vem e desde faz mais de 2000 anos, ele já encontrou esse cenário de alteração, altercação, ou de mudança do sentido de sua palavra, ou da palavra dos evangelhos que estavam antes, da Torá, do que se ensina os profetas de então. Ligado a Isaías, que é um profeta maravilhoso, ouvindo de Deus a lei de amor, Jesus reintegra esta grande paixão pela palavra de Deus enquanto amor. E enquanto não ato exterior, de adoração só exterior, mas enquanto adoração que se exterioriza
Mas enquanto adoração que se torna exterior, pelo coração, é o olhar que você dirige ao seu próximo, é a alegria que você sente em doar e dar, é não humilhar o outro, todo o código de ética, de colocar-se no lugar do outro, de sentir empatia pela impossibilidade do outro, que não compreendeu a sua palavra, que não pôde acolhê-la e dar cumprimento a ela, ou seja, vivê-la. Essa compaixão, essa compassividade, isso é o Cristo, isso é o Evangelho do Cristo. A adoração exterior, sim, ela também é encantadora. As datas, toda a cultura que se trouxe das noites iluminadas por velas, o odor e o perfume das rosas, as ruas enfeitadas para as procissões que vêm do catolicismo, das religiões afrodescendentes. Nossa, a beleza dos tambores, dos ritmos, dos cânticos. Quanta coisa linda! Na literatura védica, ai, que beleza! Algumas vezes fomos ao templo budista ali em Pindamonhangaba. Quão lindo aquele templo! E dançamos juntos as canções tão lindas, indianas. Enfim, adoração exterior, momento em que você externa o seu carinho, fala com Deus pelo ritmo das vozes, das músicas, dos encantos, muitos. Pela pintura, quantos pintores não externaram a sua adoração exterior, trazendo essas telas místicas, encantadoras que nos ligam ao universo da contemplação, ao universo da interiorização, ao universo da verdade da vida. Vamos tentar entender a beleza da religiosidade verdadeira que o Cristo traz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a adoração, ela deve externar o coração pusilânime, ou seja, o coração aberto para tocar o outro, encontrar o outro, tatear o melhor caminho para alegrar o outro. É esta a nossa palavra, esta é a verdadeira adoração. E nós, falsos adoradores, com ensinamentos vãos, vamos vencendo-os dentro aqui das nossas intimidades e vamos encontrando a verdade e a vida. A morte, quando diz aqui no Marcos, é a morte moral, é a perda da força, porque os pais ficam sentidos, tristes, às vezes passam fome e necessidades, não compram medicamentos, até desencarnam mais cedo, devido ao descuido dos filhos. Pensem, claro que morre um pouco de nós, naqueles que nos deram vida. Enfim, mortes simbólicas acontecem conosco. Bem-vindos ao Evangelho de Jesus, a TV Mundo Maior, Fiel. Até o próximo encontro. Gratidão a Deus. Um abraço em todos vocês. Você acompanhou Caminhando com Jesus.